Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência, queridos ouvintes que acompanham pelos podcasts, também através desta emissora, e a Rádio IPB também, os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio IPB. Eu sou Nadson Matias, apresentador do programa. Comigo, como você já sabe, está aguardando o comentário dele, de Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Quero de todo o coração aqui dizer como sou grato a Deus pelo privilégio de poder servir a você, sua família, seus amigos através desse programa. Aproveite aí, se você está ouvindo pela rádio AM daqui de Goiânia, chama aí seus familiares, seus amigos, então compartilhe aí através de seus dispositivos esse programa para que possa alcançar um número maior de pessoas, para que elas também sejam abençoadas pelo que nós estamos fazendo aqui. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, Jesus diz: Orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E um ouvinte aqui de Goiânia não se identificou, o final do telefone é 8545, faz uma pergunta que nos leva ao tema de hoje. Ela pergunta: Deus já sabe o que precisamos, então para que orar? Pastor, vamos falar então desse tema extremamente importante para qualquer cristão, a possibilidade de falar com Deus. Então, para os nossos ouvintes, comente sobre a oração, seu significado e valor bíblico. Isso. Orar é se dirigir a Deus e colocar diante dele as nossas necessidades, prestar a ele adoração, expressar a ele nossa gratidão, dúvidas, enfim, é a forma mais elevada de relacionamento com Deus que pode existir. Eu quero contar aqui uma experiência, Nadson, e eu não quero ser mal entendido com ninguém. Eu tive numa cerimônia em que eu estava representando os evangélicos, havia um representante do judaísmo e havia um representante do islamismo. E nós fomos levar um documento às autoridades sobre liberdade de expressão. Sim. Aqui no nosso país. E numa certa altura lá, inesperadamente, não estava no ritual, não estava no script, alguém sugeriu que cada um orasse ao seu Deus. Né? E então o cidadão que era representando os judeus, eu percebi que ele estava recitando o Shema, que é aquela passagem de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não entendo árabe, não sei o que é que o líder muçulmano disse, mas dava para ver que ele estava fazendo uma citação. E eu percebi como os cristãos eles estão muito mais acostumados a se relacionar com Deus. Porque naquela hora eu tive a oportunidade de orar pelo presidente da Câmara de Deputados que estava nos recebendo, de interceder pelo nosso país e me senti na própria presença de Deus, falando com o Criador de todas as coisas, enquanto que aqueles amigos, eles pareciam, assim, Deus parecia muito distante deles, né? Eu posso estar errado na minha avaliação, mas foi o que eu senti na hora. Sim. O que me faz, não é, chegar a essa conclusão, né? Que no cristianismo nós temos esse privilégio de nos achegar a Deus, o Criador de todas as coisas, de maneira direta, pela mediação de Jesus Cristo. Nós não precisamos da mediação de homens, nós não precisamos da instituição eclesiástica, seja o que for, nós não precisamos estar num determinado lugar, orar virados para um templo, e orar em determinado horário, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, deitado, andando, caminhando, praticando esporte, dirigindo, eu posso chegar na presença de Deus. Posso falar com ele. Posso falar com ele na mediação de Jesus Cristo e ali colocar diante dele o meu coração, as minhas dúvidas, fazer minhas súplicas, ou então adorá-lo, né? Agradecer a ele as bênçãos recebidas, derramar meu coração em alegria diante de Deus. Que privilégio para nós é a oração, Nadson. Agora, de fato, essa questão, né, que foi levantada aí pela nossa ouvinte, que é daqui de Goiânia, né? Isso. Daqui de Goiânia. De que se Deus já sabe, não é, do que nós temos necessidade, né, então por que orar? Essa questão é uma questão muito antiga, né? E a verdade é que a Bíblia não dirige, a Bíblia não procura resolver essa questão. Ela não nos dá nenhuma resposta para essa pergunta. O que a Bíblia faz é apresentar essas duas realidades. Ou seja, primeiro,
a necessidade de orar. Então, isso é muito claro na Bíblia. O tempo todo ela está recomendando o tempo todo, isso. olha, veja só como é que a Bíblia recomenda a oração. Primeiro, Jesus contou várias parábolas, especialmente aquela da viúva, que vai bater na porta do juiz, né? Insiste, diz, olha, julga meu caso, e o juiz diz, não quero, e de tanto a viúva insistir, então o juiz acaba finalmente atendendo, e Jesus disse, assim meu Pai também fará com vocês. O próprio Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele faz uma comparação. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra, ou pedir um peixe vai dar uma serpente. Não é? Assim também o Pai Celeste dará coisas boas a quem o pedir. Não é? O próprio exemplo de Jesus, está escrito nos evangelhos que Jesus se retirava com frequência para orar, às vezes passava a noite em oração. Antes de toda decisão, ele se retirava. Se retirava para orar. Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, Pedro e João, a gente lê no livro de Atos que eles costumavam se reunir para orar. A igreja apostólica, ela se reunia para orar, para suplicar a Deus, para buscar a Deus constantemente através dessas reuniões. E também a própria Bíblia coloca requerimentos do tipo assim, se você orar em nome de Jesus, Deus vai lhe atender. Se você orar com fé, você vai dizer a essa montanha, move-te para acolá, e ela vai se mover também. Se você fizer a vontade de Deus, Deus vai atender às suas necessidades e às suas orações. Então, é muito claro na Bíblia que nós devemos orar. Devemos buscar a Deus o tempo todo. Inclusive, Jesus, quando da ressurreição de Lázaro, ele disse, olha, obrigado, o Senhor, Pai, me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. E mesmo assim, ele estava orando. Excelente ilustração, né? Ele sabia que o Pai escutava o tempo todo e mesmo assim ele orou ao Pai, não é? Antes de trazer Lázaro de volta para a vida. Então, a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de ilustrações, cheia de orientações sobre a questão da oração, nos encorajando o tempo todo a buscar a presença de Deus e colocar diante dele as nossas necessidades. Agora, essa mesma Bíblia, ela vai também dizer que Deus não somente sabe de todas as coisas, mas como Ele também quis que estas coisas acontecessem. Deus está no controle de tudo. Ele não é apanhado de surpresa de momento nenhum. E também porque Ele é o que Ele é, imutável, Deus não muda de vontade, não é? O querer dele é firme. Lá no profeta Malaquias está dizendo, né, que Deus ele é imutável, Ele não muda, não é? Ele não altera o seu pensamento, Ele não, assim, pensa melhor e resolve voltar atrás naquilo que ele já tinha resolvido. Refaz os seus planos, né? Ele não refaz. Não, então Deus é absolutamente soberano no controle do universo, na orientação de todas as coisas. Ele não somente já sabe de tudo, né, mas nada acontece sem a sua vontade. E aí vem a questão de, por exemplo, passagens como aquela você lembra do rei Ezequias, né, lá no Antigo Testamento. O profeta Isaías foi mandado por Deus ao rei Ezequias e disse assim diz o Senhor, você vai morrer, coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Chegou o tempo. Aí Ezequias, em vez de fazer o testamento dele, ele simplesmente se virou para Deus, não é? Diz lá no leito da sua enfermidade, ele estava doente, e ele suplicou a Deus, ele disse, Deus, eu procurei te servir a vida toda, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Aí Deus mandou Isaías voltar. Isaías já estava saindo do palácio, né? Deus manda Isaías voltar e diz, olha, eu ouvi a tua oração, vou te dar 15 anos de vida. Aí a gente pergunta, mas puxa vida, né? Como é que combina então isso? Se Deus já tinha determinado todas as coisas, Deus agora mudou de ideia. Primeiro ele diz que Ezequias vai morrer. Ezequias ora e muda os planos de Deus. Muda a ideia dele. Não é bem isso. O plano de Deus desde o começo era esse mesmo. Né? Era ensinar a Ezequias o quanto ele dependia de Deus, era mostrar como Deus recompensa a fidelidade, mostrar a misericórdia de Deus e também que Deus está disposto a atender a oração. Então, de uma forma, Nathan, que é misteriosa para nós, que foge à nossa compreensão, as nossas orações de fato são ouvidas por Deus e Deus as responde. Mas tudo isso dentro do desígnio eterno dele, concebido antes da criação do mundo, lá na eternidade. Deus já tinha planejado todas estas coisas. De fato, é um mistério. Nós não temos como explicar isso racionalmente, mas essa relação da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ela é muito presente na Bíblia, né? Não somente na questão da oração, mas a própria questão da salvação, não é? É o velho debate entre a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade humana, que tem a ver com a questão do arbítrio, né, da escolha sim ou não.
não? Do que o homem deseja. Mas no final, o que nós temos que fazer é afirmar essas duas verdades. Deus sabe de tudo, Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, mas eu tenho que orar. Deus quer que eu ore, Ele quer que eu peça. Se eu não pedir, então Deus diz, está lá em Tiago, né? Vocês não têm porque vocês não pedem. E eu tenho que pedir da forma certa, em nome de Jesus, e dentro de outros requerimentos que a Bíblia deixa, tão claro. E me lembrando agora do R.C. Sproul, num livro dele, Discípulos Hoje, parece que alguém faz essa pergunta no livro, ou ele levanta essa questão, e eu sei que ele responde assim: quando a gente cogita essa questão, se Deus já sabe de tudo, então não precisamos orar, parece que a pessoa pensa que a oração é só para pedir, e esquece que a oração tem outros aspectos, não apenas de pedir. Sem dúvida. Eu creio que o mais importante, excelente resposta do Sproul, como sempre, né? Ele é fantástico, mas eu creio que ele define bem aqui, o que é mais, para mim, gostoso na oração é a comunhão com Deus. Você está na presença dele. E pedir, de fato, é uma coisa só, né? Nós ali podemos adorá-lo, podemos servi-lo espiritualmente, nos regozijar nele, ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na oração. De fato, essa é a essência de tudo. Que bênção, né? Que Deus nos leve cada vez mais aos pés da oração, né? Chegarmos a Ele por meio da oração. Nós vamos ouvir uma música que fala sobre isso e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Queremos agradecer a sua audiência e também agradecer ao Eduardo Gomes, lá do bairro Maranguape 2, Cidade Paulista. Ele fez uma pergunta aqui que a gente acho que está aí com relação à oração. E depois a gente tenta responder em outros programas, quem sabe entra esse tema um pouco mais específico da pergunta dele, mas eu quero citá-lo aqui só para dizer, a gente está ligado, tá bom? Estamos ligados. Foi a pergunta sobre oração precatória. Né? Tem que ter um programa só para isso mesmo. Então tá, a gente guarda esse tema um pouco mais para frente, viu, Eduardo? Só para você aprender a não ter ansiedade. Pastor. Muito obrigado, queridos, pela sua audiência. Deixo esse versículo para vocês. Orai sem cessar. Deus os abençoe. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.